Joia, falando então sobre marketing digital, existe uma regra que é como se fosse uma regra universal do marketing, onde a gente define 3 tipos de clientes. O primeiro que essa analogia é representada como uma pirâmide, ou como se fosse um iceberg, né? Onde nós temos, por exemplo, a água aqui, o fundo do iceberg e, portanto, o topo, que é a pequena parte, a menor parte, que é a única parte que aparece daquele iceberg. Quando se diz respeito a esses 3 tipos de clientes, aqui no topo, que é o primeiro tipo, são clientes que têm um problema, são clientes que sabem que tem esse problema, que já identificaram que tem algum tipo de problema e, portanto, vão atrás da solução desse problema. Você que é da dermatofuncional, por exemplo, clientes que precisam fazer uma limpeza de pele. Então, tem um problema, sabe que tem, vão atrás da solução, que seria a limpeza de pele. Primeiro tipo de cliente. O segundo aqui não está mais no topo do iceberg, está mais no centro, né? O segundo tipo de cliente, ele tem o problema, ele sabe que tem um problema, entretanto, ele não vai atrás da solução desse problema. Ele procrastina como todo ser humano. E o terceiro aqui, que está no fundo do nosso iceberg, é um cliente que tem um problema, ele não sabe que tem esse problema, e se ele não sabe que tem um problema, não tem porquê, não tem como ele ir atrás da solução desse problema. Percebam que, como nesse nosso modelo de pirâmide, nosso iceberg, aqui eu posso sim ter um pouco de cliente. Aqui no centro eu tenho mais clientes. E no fundo do nosso iceberg eu tenho uma infinidade de clientes aqui que tem o problema e não sabe que tem o problema. Aqui eu tenho poucos pacientes, aqui eu tenho pouco público, aqui eu tenho muito. Mas se eu sou um nadador, por exemplo, e eu tenho um traje que resiste ao frio, à temperatura aqui dessa região, para eu chegar aqui, no topo do iceberg, eu não gasto tanta energia. Mas para eu chegar no fundo do iceberg, eu vou gastar muito mais energia. E o que seria esse gasto de energia? Seria anúncios pagos, marketing, né? Por exemplo, aqui em cima, quando a gente fala agora marketing digital, tráfego, aqui em cima a gente consegue alcançar esse tipo de paciente pelo tráfego orgânico, pelo Google Meu Negócio, né? Que a gente vai aprender lá na frente depois a como configurar isso. Então aqui é fácil de chegar, não gasta energia, não gasta dinheiro. Para eu chegar no fundo do iceberg, eu vou gastar um pouco mais de energia, eu vou gastar mais dinheiro. Mas se eu consigo identificar esse tipo de paciente, eu vou trazer todos eles para mim, porque aqui eu não tenho concorrência. Aqui, quando é pesquisado no Google, aparece uma infinidade de concorrentes. Aqui eu não tenho concorrência. Identificando esses 3 tipos de clientes, existem agora 2 tipos de marketing. O marketing de intenção e o marketing de distração. Como é que isso vai funcionar? Aqui, por exemplo, você que é da ortopedia, é aquele paciente que tem a dor no joelho, ele sabe que ele tem essa dor porque ele está sentindo, ele sabe que o problema está no joelho e ele sabe quem procurar. Esse é o marketing de intenção. Ele vai lá no Google e procura quem tem esse problema. Qual que é o problema aqui? No marketing de intenção, no topo da pirâmide, tem tem poucos pacientes, mas tem muita concorrência. Tem muitas pessoas que estão lá no Google já. No nosso segundo tipo de paciente, é aquele que tem o problema, ele sabe que precisa de uma solução, mas ele não sabe nem onde ir procurar. É aí que você entra para mostrar que você é a solução para aquele problema. E no terceiro aqui, no fundo do iceberg, na base da nossa pirâmide, nós temos pouca concorrência e nós temos muitos clientes, muitos pacientes aqui, que é o marketing de distração. Por exemplo, corredores, tá? Vamos
simular que seja um corredor. Esse corredor ele tem um valgo dinâmico durante a corrida e isso vai gerar uma dor no compartimento lateral do joelho. E tudo isso está sendo ocasionado não por causa do joelho, mas por causa da pisada, né? Então essa pessoa, depois de mais um dia correndo com dor, ela chega em casa, acessa o Instagram dela, marketing de distração, está se distraindo e chega você com um anúncio mostrando que o problema que ele tem, na verdade, é por causa da pisada, né? Mostrando que ele tem esse problema e se mostrando agora você, profissional, como a solução desse problema. Isso se chama marketing de distração.